contratar uma empresa para construir uma escola, comprar computadores novos para um hospital, ou quem sabe garantir o pão do café da manhã em um quartel. Sabe o que tudo isso tem em comum? É tudo feito com dinheiro público. E justamente por isso não pode ser feito de qualquer jeito, né? Para garantir que o processo seja correto, o governo precisa seguir regras muito claras. Vamos entender juntos como esse jogo funciona. Para a gente entender essa história toda, vamos partir de uma pergunta bem simples. Como é que uma biblioteca pública nova sai do papel e vira realidade? Bom, já dá para adiantar que não é tão fácil quanto simplesmente escolher a construtora mais barata e assinar um cheque. Tem muito mais coisa envolvida. O grande desafio é exatamente este: encontrar a melhor proposta possível, mas ao mesmo tempo garantir que a disputa seja justa para todas as empresas que querem participar. E claro, que o resultado final sirva bem à população. É para organizar essa balança que existe a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, que veio para modernizar e unificar as regras no país todo. Então, nesta nossa análise, a gente vai seguir essa jornada completa. Primeiro, vamos entender a lógica por trás de gastar o dinheiro público. Depois, como um parceiro é escolhido, como o contrato é assinado, os poderes especiais que o governo tem nesse acordo, os mecanismos de controle e, lá no final, a gente vai entender por que tudo isso é tão importante. Ok, vamos começar com um ponto mais básico, mas que é fundamental. Quando o governo faz um contrato, as regras do jogo são completamente diferentes de quando duas empresas, por exemplo, fecham um negócio entre si. Pensa assim, no contrato privado as duas partes, em tese, estão no mesmo nível, negociando de igual para igual. É uma relação horizontal. Já no contrato público, a coisa muda de figura. A relação é vertical. O governo, por representar o interesse de toda a sociedade, está numa posição de superioridade. O objetivo dele não é o lucro, é o interesse público. Certo. Então, como é que o governo escolhe com quem ele vai fechar negócio? Ele não pode simplesmente pegar o telefone e ligar para um fornecedor de confiança. Não. É obrigatório passar por um processo competitivo, transparente, que a gente chama de licitação. E olha, não existe só um tipo de licitação, um modelo que serve para tudo. Para coisas mais simples, padronizadas, como comprar material de escritório, geralmente se usa o pregão, onde o menor preço costuma ganhar. Agora, para desafios bem complexos, tipo criar uma solução de tecnologia que nunca foi feita antes, a lei criou uma coisa nova, o diálogo competitivo. Nele, o governo e as empresas conversam para juntos desenharem o melhor projeto. Só depois disso é que o contrato é fechado. O processo padrão é uma verdadeira maratona. Sério. Tudo começa lá dentro, com o planejamento. Depois, o governo solta o edital, que é tipo o convite oficial para a concorrência. Aí as empresas interessadas apresentam suas propostas, que são julgadas. Em seguida, eles verificam se a empresa que ganhou tem mesmo qualificação para tocar o projeto. E, por fim, o resultado é homologado, ou seja, confirmado oficialmente. Mas e se for impossível competir? Imagina só, contratar um show com um artista super específico. Não dá para fazer uma licitação para ver quem é o melhor. Roberto Carlos, certo? Só existe um. Nesses casos, onde a competição é inviável, a gente diz que a licitação é inexigível. E aí, a contratação é feita diretamente. E tem também a licitação dispensável, que é um pouco diferente. Aqui, a competição até seria possível, mas a própria lei permite pular essa etapa. Por quê? Por razões bem específicas, como uma calamidade pública, que exige uma ação imediata, ou para contratos de valor mais baixo, como obras de engenharia de até uns R$ 120 mil, mais ou menos. Beleza? O vencedor foi escolhido. Chegou a hora de botar tudo no papel e formalizar o acordo. Mas como é esse contrato que eles assinam? Lembra daquela relação vertical que a gente falou? Então é aqui que ela aparece com força. O contrato administrativo é o que a gente chama de contrato de adesão. Isso quer dizer o quê? Que o governo define as cláusulas principais e a empresa que ganhou basicamente concorda, adere a elas. Não tem muito espaço para negociar os termos essenciais, porque eles existem justamente para proteger o interesse de todo mundo. E é neste ponto que a diferença entre um contrato público e um privado fica gigantesca. O governo tem poderes únicos que são formalizados no que a lei chama de cláusulas exorbitantes. É um nome forte, né? A pergunta de $1 milhão é, depois de tudo assinado, bonitinho, o governo pode simplesmente chegar e mudar as regras do jogo no meio do caminho? E a resposta é sim. É isso que essas cláusulas especiais permitem.
O governo pode, por exemplo, alterar o projeto sozinho se o interesse público mudar, fiscalizar cada detalhezinho da execução, aplicar multas se a empresa não cumprir o combinado e até mesmo cancelar o contrato antes do prazo. São poderes enormes, mas que se justificam pela tal da supremacia do interesse coletivo. Mas calma, esse poder não é um cheque em branco. A lei coloca limites bem claros. Por exemplo, para aumentar ou diminuir o que foi contratado, o limite geral é de 25% do valor inicial. Em casos específicos, como reforma de prédio, esse teto pode chegar a 50%. Ou seja, o ponto aqui é que existe poder, mas ele vem com regras. Bom, com tanto poder de um lado e tanto dinheiro público do outro, como é que se garante que tudo vai correr bem e que os contratados vão de fato cumprir a parte deles no acordo? Para isso, a lei prevê um verdadeiro arsenal de punições, que vão ficando mais pesadas dependendo da gravidade da falha. Começa com uma simples advertência, um puxão de orelha por escrito. Se o problema for mais sério, pode virar uma multa bem salgada. Em casos graves, a empresa pode ser impedida de participar de novas licitações, e a punição máxima é a declaração de inidoneidade. Essa é pesada. Ela proíbe a empresa de contratar com qualquer órgão do governo no país por anos. E para evitar que os problemas cheguem a esse ponto, existe um sistema de controle com 3 barreiras. A primeira linha de defesa são os próprios fiscais do contrato, que estão ali no dia a dia, acompanhando tudo de perto. A segunda são os setores de controle interno e jurídico do próprio órgão. E a terceira linha, a mais externa, são os grandes órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, que audita todo o processo para ver se está tudo certo. Depois de passar por toda essa jornada de leis, regras, processos, a gente volta à pergunta lá do começo. No fim das contas, por que tudo isso importa para o cidadão comum? Porque toda essa estrutura complexa é, no fundo, um grande mecanismo de confiança. É a garantia de que aquela biblioteca, ou a escola, ou o hospital vão ser construídos com o menor custo possível, com a melhor qualidade e através de um processo em que todas as empresas tiveram uma chance justa de competir. É a regra do jogo para proteger o que é de todo mundo. A lei desenha um caminho ideal para usar o dinheiro público, com competição, com transparência, com controle. Mas a gente sabe que a existência da regra, por si só, não garante que o resultado vai ser bom. E isso nos deixa com uma reflexão final. O manual do jogo está aí, para todo mundo ver. Mas a partida, no mundo real, depende de quem está jogando.